Pronto, então com alegria nos encontramos aqui, nos encontramos virtualmente, né, para esse momento de partilha, principalmente, mas para que a gente possa, de maneira virtual, vivenciar um pouco mais da experiência da qual nós fomos chamados, né, que é para exercer esse ministério da comunhão da forma, não digo mais perfeita possível, não, porque é feito pelas mãos humanas, então é passível de imperfeição, mas da melhor forma, né? Dando o nosso melhor, seguindo cada vez mais as instruções da igreja e assim a gente poder fazer o melhor para melhor servir, para melhor apresentar Cristo para as pessoas, né? Porque é para isso que nós somos chamados. E esse é o sentido da liturgia, que é promover o encontro com Cristo. Tudo que nós fazemos, toda a nossa ação litúrgica, ela é para promover o encontro com Cristo, né? Para que as pessoas cheguem nas nossas celebrações e de fato se encontrem com Cristo, de fato vivam a experiência, voltem para suas casas evangelizadas, alimentadas espiritualmente e principalmente perseverem, né, e retornem e integrem a comunidade. Porque o que faz sentido é a Eucaristia faz a igreja, né? E a igreja é comunidade, é uma grande comunidade de amor. Acho que tem até uma canção que diz, né? Vamos, irmãos, adorar, vamos cantar ao Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Mais ou menos isso. Então, o sentido é esse. A Eucaristia nos faz igreja, e a igreja é o corpo místico de Cristo, né, onde ele é a cabeça. Então, a ação da liturgia é a ação total do Cristo, né, que ele como cabeça da igreja e todos nós, seu povo, como membros, como posso dizer, ungidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, e elevando a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Então, por Cristo, com Cristo e em Cristo, ele que é sacerdote, ele que é o altar, e ele que é o cordeiro, e sendo a missa o culto perfeito de ação de graça a Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. Então a gente precisa estar bem alinhado com esses conceitos, porque é o que dá sustentação ao nosso serviço, ao nosso ministério. Então temos essa compreensão, como eu falei em outra oportunidade, quando compreendemos o sentido da missa, quando compreendemos o sentido do serviço litúrgico como um todo, então nós nos situamos melhor no nosso serviço, no nosso ministério extraordinário da distribuição da comunhão, da celebração da palavra e das exéquias. E é importante que, assim, mesmo que nem todos exerçam todos os ministérios, nós estaremos minimamente preparados para isso, tá? E que, de fato, inclusive o da comunhão, que é o principal, ele só vai ter a plenitude no exercício. Então, nós vamos aprendendo mais enquanto vamos exercendo mais o ministério. Não é feita uma formação, não adianta a pessoa ter um diploma, digamos, um diploma superior, se formou em qualquer coisa, mas ela nunca exerceu. Guardou aquele diploma numa gaveta, mas nunca exerceu a profissão. Então, faltou talvez o principal, né? Que é a vivência prática daquilo que se estudou. Então, liturgia é a mesma coisa. Se eu não estudo, eu não consigo exercer bem. E eu só consigo exercer bem exercendo e estudando. Ou seja, o estudo, a formação, a pesquisa, ela é parte integrante do exercício. Né? Não existe exercício nenhum de nada na fé cristã, na fé católica, que não tenha como base o estudo. Então, peçamos à Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes, a Mãe da Igreja, a Mãe do nosso Salvador,
o primeiro sacrário que acolheu o Cristo, né, que guardou dentro de si o Cristo. Peçamos a ela que interceda por nós e nos ajude na nossa missão para tudo que fazemos na igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só um último teste, todos conseguem me ouvir? Sim. Pronto. Sim. Se vocês perceberem, eu estava com um pouco de dificuldade para me entender com o microfone, porque esse microfoninho, ele me tira o áudio e eu estava com fone para ouvir. Então, eu ouvindo a mim mesmo aqui, estridente, não estava conseguindo, alguma coisa ia falhar na minha concentração. Então, eu lembro que da última vez eu fiz sem o microfone. Deixa eu fechar a porta aqui, que meu povo costuma fazer barulho. Sem o microfone, dá para captar bem a voz aqui onde eu estou, e eu deixo o microfone quando eu vou fazer o conteúdo sozinho, porque eu não preciso estar me ouvindo, né? Mas, pois bem, irmãos, como eu introduzi, foi bom que eu fiz uma introdução mais concentrada, isso para a gravação é importante. Mas é o nosso terceiro encontro virtual, tá certo? E eu, assim, trouxe como tema ministros preparados para tudo, certo? Eu já disse em outra oportunidade que muito se espera dos ministros, né? E às vezes de forma um pouco pesada, um pouco injusta, um pouco além da medida, tá certo? Mas eu estou aqui para apoiá-los, obviamente, e dar subsídios para que isso aconteça. Eu fui percebendo ao longo tanto do meu exercício no ministério, quanto na coordenação, né? Estando em coordenação de comunidade, de paróquia, né? E de vicariato principalmente, que com o passar dos anos, a exigência do serviço dos ministros mudou um pouco. Não considero exatamente que ela aumentou, mas eu acho que os padres, as paróquias perceberam que da pessoa do ministro pode se tirar muito mais. Em que sentido? A partir do momento que você é convidado para ser ministro, você se torna uma pessoa de confiança do pároco, certo? Eu não consigo ver de outra forma, ou de outra forma, inclusive, mais saudável esse relacionamento. Porque, de fato, nós somos pessoas de confiança dos nossos párocos. Por quê? Porque primeiro que ele confia a nós aquilo que é mais sagrado no ministério dele, que é guardar a Eucaristia. O primeiro guardião da Eucaristia é o padre. O primeiro ministro da Eucaristia, ou principal, ou ministro de fato, é o padre. Isso nós já refletimos quando a gente trata dos ministérios ordenados, né, e dos ministérios instituídos e extraordinários, né? Então, veja, então ele confia a nós parte do ministério dele. Então, nós somos de confiança e temos que fazer por onde merecer essa confiança também com atitudes, além do nosso serviço. E aí o que se espera é que a gente esteja preparado para tudo, né? E para tudo, quando eu falo, minha gente, é para tudo no sentido de preparar a liturgia mesmo, tá? Assim como a preocupação do pároco não é apenas celebrar, talvez não, com certeza a atividade principal é a celebração do Santo Sacrifício, obviamente é para isso que ele é ordenado, mas é uma gama de atividades que envolvem o pároco que, se ele se preocupasse apenas com celebrar, a vida dele era maravilhosa, né? Mas o pároco, como a gente já comentou em outras oportunidades, ele tem que cuidar da conta de luz, da conta de água, do salário de funcionários e etc, etc, etc. Tudo é nas costas do padre, tudo é responsabilidade do padre, e no final tudo é mesmo, né? Inclusive até o nome que vai no CNPJ da paróquia é o dele. Ou seja, o pároco ele tem responsabilidade civil, trabalhista, criminal, tributária, fazendária, enfim, botou o nome dele ali, se achou que ia ser somente a plenitude espiritual, apenas o êxtase, não é, de jeito nenhum. O êxtase, a parte espiritual, a parte do regozijo, torna-se a menor parte, às vezes, do exercício do ministério. Por isso que nós temos tanto que rezar por eles e apoiá-los. Então, ministros preparados para tudo. Tudo o quê? Primeiro, sempre insistindo nas fontes. Hoje eu trouxe duas fontes diferentes, né, do que eu já tinha mostrado. Eu mostro sempre
a introdução do missal, porque tudo parte do missal romano, mas trouxe hoje também o Diretório da Liturgia e a Organização da Igreja no Brasil e o Diretório Litúrgico Sacramental da Arquidiocese da Olinda de Recife, que também é importante a gente conhecer e eu vou explicar por que mais adiante, tá certo? E as outras fontes continuam valendo, tá certo? O culto, a Sagrada Comunhão e o culto eucarístico fora da missa, que esse é o livro de atividade do ministro para o trabalho fora da igreja, certo? Para levar a comunhão para os doentes, o viático, a celebração da palavra, enfim. Esse é o instrumento principal de trabalho enquanto livro ritual, tá certo? É esse aqui. Então continuamos com ele. Continuamos, obviamente, com o nosso livro de apoio pastoral, né? O nosso subsídio pastoral. Eu, inclusive, comecei lendo o capítulo 4 e parei, porque ele é bem prático, então é muito do que a gente vai fazer no próximo encontro. Eu parei no início, quando falar da veste litúrgica, e aí parei e pulei para esse material aqui, porque eu acho mais pertinente a gente tratar os assuntos do capítulo 4 quando estivermos juntos sábado. O catecismo da igreja, a palavra de Deus, enfim. Então, subsídios não faltam. A gente não pode dizer que a igreja não nos dá material de trabalho. A gente aqui antropologicamente, me perdoe a expressão, antropologicamente preguiçoso para o estudo. Mas aí é uma questão nossa enquanto sociedade que a gente tem que superar, tá certo? Então, são nossas fontes. E todas as outras também que eu falei. E aí, vamos lá. O ministro tem que estar preparado para tudo. E quando eu falo tudo, passa por todas as esferas da nossa vida, inclusive. A alma, o corpo, as emoções, né? Então, o ministro tem que estar preparado para tudo. E enquanto eu me preparava e pensava em qual matéria a gente ia partilhar hoje, eu estava rezando o texto e, assim, me vinha no coração o que eu separaria para a gente tratar. E aí veio com muita atenção esses detalhes. Então, cuidados com a alma. A primeira é a vida sacramental, tá certo? A vida sacramental do ministro. Quando a gente lê no primeiro encontro o Estatuto da Arquidiocese, aí fala que o ministro, da qualificação da pessoa, tem que ser batizado, obviamente, porque batizado se não for batizado, nem é cristão, né? Então, batizado, crismado, tá certo? Porque nós somos batizados e a iniciação cristã é batismo, eucaristia e confirmação, né? Então, a partir do momento que a gente amadurece na fé, a gente precisa que essa fé seja confirmada e é na confirmação que nós somos enviados, tá certo? Então, os párocos de vocês devem estar cientes da situação sacramental de cada um, tá certo? E os que tiver algum tipo de pendência, procure o pároco e resolva. Se ele indicou vocês para essa tarefa, é porque aqui vocês vão tomar conhecimento de tudo que precisa, né? Então, tomem conhecimento e tomem as ações necessárias, tá certo? Então, quando somos batizados, somos do corpo místico de Cristo, passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo. Quando somos crismados, somos testemunhas a serviço, né? E aí precisamos ter vida de oração e de intimidade com Deus, porque não faz sentido um ministro que não reza. Tudo é espiritual na vida do ministro, tá certo? Por mais que a gente seja levado muitas vezes pela atividade, pelo fazer, pelo ativismo, pelo estar, sabe, fazendo alguma coisa, estar ocupado, mas a gente tem que ter um momento de parar. Sabe lá o Evangelho de Mateus, capítulo 6? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. O teu pai que te escuta em segredo vai te ouvir, vai te atender. Então, nós temos que ter esses momentos. Vamos na dinâmica de Jesus. Veja, Jesus falava às multidões, certo? Sim, no dia da multiplicação dos pães, contava 5.000 pessoas e olha que não se contava mulheres e crianças, né? Não se considerava nessas contas. Então, 5.000 pessoas para multiplicar os pães e ouvir o sermão da montanha. Depois ele juntava ali os 72 discípulos, né, para explicar a missão. Tem hora que ele estava reunindo com os 12 apóstolos. Tinha hora que era só Pedro, Tiago e João. Tinha hora que era só Pedro aqui no canto para ouvir instrução. E tem hora que ele sozinho com o Pai. Então, se o próprio Jesus, né, que sendo Deus, não tem o que discutir em relação à intimidade com o Pai, porque ele veio do Pai, né, criado, não gerado, consubstancial ao Pai, como se reza no credo do símbolo niceno-constantinopolitano. Então ele é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então não se questiona intimidade, mas ele tinha que ter momentos de intimidade
com o Pai. Jesus se retirava para orar. Então imagina, né? Jesus se retirava para orar. Se ele se olhasse no espelho, se tivesse espelho naquela época, era tipo uma conversa dele com ele mesmo, o bar dele com o Pai. Então Jesus precisava de um momento de intimidade. Quem sou eu para dizer que não preciso? Porque eu estou ocupado demais, porque tenho serviço demais, porque estou nas escalas. Intimidade, vida de oração e intimidade. É aquele que chega cedo para rezar no sacrário, para fazer adoração, que não faz sentido um ministro de Eucaristia que não tenha uma intimidade com Cristo Eucarístico, pelo amor de Deus. E quando fala de vida sacramental também sabe os sacramentos e os mandamentos, tá? Eu geralmente faço uma provinha, tá? Então vou logo avisando, quem aí já fez crisma, fez catequese há muito tempo, trate de recordar, porque eu costumo perguntar os 7 sacramentos, os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, sabe por quê? Porque o povo faz essas pegadinhas com a gente, tá certo? O povo acha que o ministro sabe de tudo, mas tem coisas que é da catequese básica, pelo amor de Deus, né? Então os 7 sacramentos, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, matrimônio e ordem, né? Padre Zezinho, eu fui catequizado aos pés de Padre Zezinho, então ele tinha uma canção daquele CD Laranjinha, eu acho que é verdade que eu canto e rezo, que eu ouvia na infância. Aí ele cantava, ele dizia nessa ordem, obviamente, né? Porque se for o batismo é o primeiro, depois do batismo vem a Eucaristia e a confirmação como sacramento da iniciação cristã, né? Da minha intimidade com Deus e para a cura, os sacramentos da penitência, da confissão e da unção dos enfermos, né? E os sacramentos de serviço, que a ordem e o matrimônio, porque também é sacramento de serviço. Então, Padre Zezinho canta, né? Sacramentos são 7, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos do Senhor, ordenação, compromisso de servir e o matrimônio do Senhor Jesus. Enfim, então ajuda a memorizar, tá certo? Então são coisas que a gente deve saber, a catequese básica, minha gente. Então o ministro não pode estar se complicando com essas coisas, não. Eu passei por uma situação uma vez, numa missa, que eu fui servir, eu não vou com frequência na igreja matriz, aí nesse dia eu estava, faz uns anos isso já. E aí eu percebi, assim, o nervosismo da ministra que estava no altar com coroinha, ali cochichando um com o outro e arregalando os olhos, meio que sem saber o que fazer. Aí me chamaram para perguntar, e a dúvida deles era em que momento a Bíblia ia para a mesa. Quando eu vi isso, numa missa de 7 horas da manhã, no domingo, depois de uma noite mal dormida do sábado, eu assim, custei a acreditar que era isso que eu estava ouvindo, né? Mas aí eu respirei, aí eu respondi, olha, o missal se põe no altar na hora do ofertório, né? Assim, bem didaticamente. Então, assim, o missal se coloca no altar na hora do ofertório. Se ele já não estiver no altar. Percebam que com o Dom Paulo, os padres mudaram um pouco, alguns padres mudaram um pouco a arrumação deles na hora da celebração, né? Como o próprio bispo faz e pede que se faça. Para não ficar aquela coisa engessada que o padre reza sempre as mesmas orações, etc, etc. Então, o arcebispo, ele orientou os padres a utilizar a riqueza do missal para celebrar como um todo. Então, põe uma estantezinha lá diante deles, ou o coroinha sempre segurando, mas eles celebram dali da cátedra, né? E depois, na hora do ofertório, o missal vai para o altar. Às vezes, nas capelas, por conta do tamanho, etc, etc, não dá para ter essa mobilidade, então o missal já fica no altar o tempo todo. Porém, o missal só precisa ir para o altar só precisa ser ocupado na hora do ofertório, tá? Então, falando do altar, mesa do altar, tá certo? Não é altar, lugar, altar, presbitério. Porque, vejam, minha gente, básico de liturgia, tá certo? Existe uma diferença entre altar e presbitério. Presbitério é aquela parte de cima toda, tá certo? Que pela instrução do missal, tem até de como deve ser construído, degraus, etc, etc, a posição, o altar é sempre no centro e por aí vai. Então, o presbitério é aquela parte de cima, que geralmente a gente sobe um batentezinho, uma escadinha, é a parte mais elevada. Ali é o presbitério, a área do presbítero. Tanto que na maioria das igrejas, das paróquias, né, ultimamente, de um tempo, desde o lançamento do diretório, na verdade, que os ministros não ficam mais no altar. São poucas igrejas, que também pelo espaço geográfico, físico, né, não comporta, e tem padre que não gosta de celebrar com o altar vazio, então ele pede para encher de coroinha e de ministro.
Mas os ministros nem precisam ficar no presbitério, porque presbitério é lugar do presbítero e daqueles que estão servindo com e para o presidente da celebração, tá? Então, nada de fazer bico, que o padre agora não deixa mais o ministro sentar no altar, né? Eu queria sentar no altar, ficar do lado do padre. Minha jeito, o ministro, ele é discreto, quem aparece é Cristo. Então, o ministro vai ficar sentado lá junto com os leitores ou em outra arrumação, na lateral, enfim. Mas não precisa ficar no altar e nem deveria ao pé da letra, porque presbitério é lugar do presbítero, é lugar daquele que preside. Então, não precisa ter cadeira para ministro no altar, não. Fica lá o presidente da celebração e aqueles que estão servindo com ele, que no caso os coroinhas, o diácono, se tiver, o seminarista com acolitato, né? Geralmente ficam no altar ali, ocupando o presbitério, tá certo? O ministro fica à parte, sentado do lado, sentado embaixo, nada de se sentir excluído. Há que nos Estados Unidos, que eu não vou dizer que seja referência, que os Estados Unidos, assim, tem igreja católica, obviamente, né? Tem várias arquidioceses, mas é um país protestante enquanto prática religiosa, né? Nossa, né? E pensar que aquele homem que é bronzeado com Doritos, ele é evangélico, né? Mas enfim, pula essa parte. Mas dizem que nos Estados Unidos os leitores, os ministros, eles nem têm veste para distinguir, eles ficam no meio do povo e na hora de exercer suas funções eles vão para o presbitério. Isso é norma de cada região, tá certo? Cada comissão episcopal fica livre para normatizar, inclusive isso, tá certo? A gente aprende isso no diretório litúrgico, no missal romano, também na instrução geral. As comissões episcopais e as dioceses, elas determinam normas que a igreja deixa livre para que se organizem com a realidade regional. Então, presbitério. Então, presbitério é o lugar do presbítero, é o lugar de quem preside. O ministro ele não precisa ficar lá sentado no altar. Leitores nem se fala, comentarista nem se fala. Certo? Eu estou só adiantando isso, minha gente, porque assim, os ministros, como tem que ser um ministro preparado para tudo, os ministros têm que ser preparados para organizar a missa como um todo. Então, tem detalhes que eu vou ajudá-los, né, a cumprir essa exigência que está tendo agora, que os ministros têm que saber de tudo, ou pelo menos conseguir ali, minimamente, organizar tudo. Mas estou falando dos cuidados com a alma, né? Então, com a alma, vida sacramental, intimidade com Deus, vida de oração, né, a sua devoção particular. Tem ministro que é do Sagrado Coração, aí vai servir com a sua fitinha, tranquilo, tá certo? Sem problema nenhum. Então, é importante que o ministro seja uma pessoa de vida de oração e de intimidade com Deus, né? Que sabe os sacramentos e vive os sacramentos e os mandamentos, principalmente. O principal é viver, né? Então, são obedientes e servidores, né? Unidade incondicional. Isso faz parte do cuidado com a alma, tá certo? Eu sou obediente, o Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu-se o bom Jesus, humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. É a antífona da Quinta-feira Santa, né? Então, salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente. Então, se com ele teve cruz, conosco também. E a gente obedece e serve, né? E a unidade com Deus, a unidade com Cristo, a unidade com a igreja, ela é incondicional e indiscutível. Eu estou unido à igreja, obediente à igreja, sem questionamento. E espiritualidade é estar a serviço. Quanto mais espiritualidade eu tenho, mais a serviço eu estou. Eu não entendo uma pessoa que tem espiritualidade para ela mesma, não faz sentido. Sabe? A pessoa ela é muito espirituosa. A gente tem umas pessoas na igreja, né? Elas são cheias de espiritualidade. Não faz parte de uma pastoral, de um serviço, não faz uma leitura, sabe? Não entrega um pão a um pobre necessitado, sabe? Não se coloca à disposição para nada, acha que tudo se resolve com contribuição financeira, mas é cheia de espiritualidade, porque está em todas as missas, porque está em todos os eventos, porque comunga mais de uma vez durante o dia. Tá vendo que não faz sentido? Entendeu? Aquele debate? Pois é. Então, espiritualidade é estar a serviço. Quanto mais espiritualidade eu tenho, mais eu me coloco a serviço, porque o Cristo é o servidor, né? Aquele que quer... o próprio Cristo não veio para ser servido, veio para servir. Mas tem gente que acha que ter espiritualidade é ser ali quase uma entidade espiritual no meio do povo, um destaque, sabe? Pula essa parte, minha gente, não tem nada a ver não. Então, espiritualidade é serviço. Inclusive, vejam que interessante, na introdução geral do Missal Romano, eu até coloquei ali no rodapé do slide,
No parágrafo 95 fala das funções do povo de Deus. Esse é o único trecho que eu vou ler e a gente vai seguir. Mas veja, parágrafo 95 a 97, que fala das funções do povo de Deus, certo? Funções do povo de Deus na Eucaristia, na liturgia. Na celebração da missa, os fiéis constituem o povo santo, o povo adquirido e o sacerdócio régio, para dar graças a Deus e oferecer o sacrifício perfeito, não apenas pela mão do sacerdote, pelas mãos do sacerdote, mas também juntamente com ele, e para aprender a oferecer-se a si próprios. Esforcem-se, pois, por manifestar isso por meio de um profundo senso religioso e da caridade para com os irmãos que participam da mesma celebração. Entendeu que faz todo sentido? Ter espiritualidade é estar a serviço? Então, enquanto mais eu me esforço para manifestar tudo isso por um profundo senso religioso, porque pessoa religiosa é aquela que serve. Não é aquela enfeitada de terço no braço, de fita, de véu, de saia, que agora tem a história que tem que usar saia, né? A roupa da mulher é distinta, e os homens agora de roupa social. Oh, meu Deus do céu. O povo confunde o exterior com o interior, né? Então, senso religioso de caridade para com os irmãos que participam, inclusive, da mesma celebração. Aí continua. Por isso, evitem qualquer tipo de individualismo ou divisão, considerando sempre que todos têm um único Pai nos céus. E por esse motivo, todos irmãos, são todos irmãos entre si. Então, não tem individualismo na liturgia, não tem individualismo na missa. A missa não é para mim, para a minha pessoa, para eu fazer as coisas do meu jeito, para eu fazer as coisas do jeito que eu acho melhor, que eu entendo. É um gesto comunitário, não cabe individualismo. Aquele grupinho ali só fica de joelho a missa inteira. Não tem necessidade nenhuma disso. Em lugar nenhum está dizendo isso. A oração eucarística eu fico de joelho do começo ao fim. Em lugar nenhum está dizendo isso. Inclusive, nenhuma aclamação na missa se faz de joelho. Toda vez que se ajoelha na missa é apenas para ficar em silêncio. Tudo que se pronuncia na missa, que se proclama na missa, se proclama de pé. Por isso que as leituras se fazem de pé, o salmo se faz de pé, as preces dos fiéis, todos estão de pé, porque é uma prece comunitária. Ok? E na hora de falar, todo mundo se levanta. Na hora de ficar calado, todo mundo se senta ou se ajoelha. Então, 96. Formem um único corpo. Seja ouvindo a palavra de Deus, seja tomando parte nas orações e no canto, ou, sobretudo, na oblação comum do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor. Tal unidade se manifesta muito bem quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos gestos e assumem as mesmas atitudes externas. Minha gente, isso é perfeito. E como a gente vê o povo pensando diferente. E aí, por isso que na missa é assim, ó, na hora que é todo mundo em pé, é todo mundo em pé. Na hora que é todo mundo sentado, é todo mundo sentado. Na hora que é todo mundo de joelho, é todo mundo de joelho. Na hora que é para todo mundo olhar para o altar, é para todo mundo olhar para o altar. Na hora que é a entrada, é a hora, claro, que todo mundo já está dentro, aí tem a procissão da entrada, mas é do presidente dos que estão servindo. Na hora de sair, ele sai primeiro, depois o povo sai. Então vejam, formem um único corpo em tudo, ouvindo a palavra, nas orações, no canto. E aí nossos irmãos músicos, meu Deus, como eles custam para entender que o canto litúrgico só tem sentido se todo mundo canta. Porque não é pocket show, ok? Não é voz e violão da pizzaria. Que eu nem gosto de ir para lugar que tem música, que eu gosto de conversar e comer. Eu não gosto de ficar nada que me atrapalhe. E aí quando tem eu ignoro, nem consigo prestar atenção e não gosto quando é aqueles lugares que o som é muito alto que eu não consigo conversar. Porque não é pocket show da pizzaria, do barzinho, da churrascaria. É missa. E aí é todos em comum, o canto, todos têm que participar. Então tal unidade se manifesta quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos gestos. Aí tem aquele mais piedoso que quer ficar de joelho o tempo todo. Aí tem aquele que não sabe nem onde está, só fica sentado.
Aí tem aquele que só fica em pé. Não, minha gente, veja, a unidade se manifesta quando todos fazem os mesmos gestos e assumem as mesmas atitudes externas. Na hora de dizer amém, é todo mundo. O sinal da cruz é a mesma hora para todo mundo fazer igual. A hora da reverência, a hora da bênção, tudo é gesto coletivo. Não há espaço para individualismo na celebração da missa, porque não tem missa celebrada para mim. Só se for na minha missa de corpo presente, eu morto. E mesmo assim, não é nem celebrada para mim, é para consolar os fiéis, porque eu já fui. Né? Ali é só uma despedida digna. Pois bem, por fim, 97. Os fiéis não se recusem, e aí é onde entra a espiritualidade, ministro. Os fiéis não se recusem a servir com alegria ao povo de Deus, sempre que solicitados para algum ministério particular ou função na celebração. Então a gente não pode se negar a servir, minha gente. Não pode se negar a servir. Então, quanto mais espiritualidade, mais eu estou a serviço. Não tem essa espiritualidade que me faz uma estátua. Ou então eu quero ser uma imagem, eu quero ter um altar na igreja para eu ficar lá parado, um cantinho, fazer um nicho numa parede lateral para eu ficar lá, na minha missa. Não. Dá não. Isso não é espiritualidade não, tá? Isso é devocionismo. E não evangeliza, não é testemunho. Pra mim não faz diferença nenhuma. Às vezes é até engraçado. Eu faço feito minhas tias na igreja, vai pra mangar. Né? Dessas invenções do povo. Mas tudo bem. Deu pra entender, né? Então vamos lá. Cuidados com a alma, cuidados com o próximo. E aí tem muito a ver com o que a gente já estava falando. O ministro, ele é servidor e missionário. Ok? O ministro está sempre a serviço. Não é sua escala, mas sua bata está na bolsa. Ou então tem uma bata lá no armário da sacristia que se precisar, você levanta e vai lá. Né? Eu estava numa missa aqui, acho que de Páscoa, aqui na paróquia, na Matriz, né? Que eu almoço com os meus pais, a missa na minha comunidade é à tarde. Então, quando eu tenho essas datas especiais, eu vou para a missa na Matriz de manhã, para depois ir para casa dos meus pais à tarde. Aí na Páscoa estava eu na missa de manhã, a igreja transbordante, né? Cheguei com os meus filhos e sentei na lateral, não consegui nem entrar, fiquei na lateral lá. E aí alguém me viu chegar, obviamente eu cheguei bem em cima da hora, né? Então a procissão já tinha passado por onde eu estava, então eu cheguei, a missa estava começando, estava no canto de entrada, então eu sentei lá. Quando foi na hora ali do ofertório, a coroinha já apareceu atrás de mim tocando no meu ombro. Jason, o padre mandou te chamar, se na hora da comunhão tu vai ajudar, tem uma bata lá no armário. Eu disse, ok. Minha filha até ficou rindo, do nada, papai, ela apareceu aqui para lhe chamar, é do nada, entendeu? Então assim, eu não estava com a minha bata, mas eu sei que na matriz tem. Então, na hora da comunhão, eu levantei, vesti a bata, fui para o altar, peguei a minha âmbula e fui servir, certo? Então, o ministro, ele é servidor e missionário. Eu fui para a missa numa comunidade, aleatoriamente, porque eu fui em outro horário, não vou estar na minha comunidade. Enfim, cheguei lá e está precisando de ministro. Está precisando de alguma coisa, o ministro é ministro da paróquia. Então, você, em qualquer parte do território da sua paróquia, você está à disposição. Então, faz parte do cuidado com o próximo, porque liturgia é apresentar Cristo ao próximo. Então, parte do cuidado que eu tenho com o próximo é estar sempre a serviço. E missionário, ou seja, eu não sou parado na minha base. Eu só sirvo na minha comunidade, só sirvo no meu lugar. Não, missionário. Se precisar sair, eu saio. Para onde mandar, eu irei. Então, comprometido e engajado com a comunidade. Não existe ministro independente. Eu sou ministro apenas de mim mesmo. Sou ministro, sabe? Não sou de comunidade nenhuma. Eu sou ministro da paróquia, e assim, e faço meio as coisas assim. Quando dá, eu vou. Quando eu não posso, não bota na escala. Enfim, eu digo à coordenadora que eu só fico à disposição quando eu estou disponível, quando eu estou podendo. Bem, se é para ser desse jeito, entregue, ok? Quando completar 4 anos, pode dizer ao padre que não vai renovar mais não. Porque o ministro, ele faz parte da comunidade. Lembra aquele testemunho que eu dei quando eu me mudei para cá? O que me fez me desligar da minha paróquia anterior para servir aqui é porque eu tinha que viver o dia a dia da minha comunidade. Não fazia sentido eu não estar no dia a dia das pessoas. Quando eu saio para correr aqui, que eu encontro o povo na rua, quando eu estou na padaria, que eu encontro uma pessoa, quando eu estou no ônibus, quando eu estou na parada de ônibus, quando eu dou uma carona, quando eu pego uma carona. Eu estou no dia a dia, vivendo com a comunidade. Eu estou a serviço da comunidade para o que precisar. Então, não existe ministro independente, tá certo? Todo ele é engajado com a comunidade. Só faz sentido o nosso serviço para a comunidade. Então, é disponível, é disposto e discreto,
tá certo? Porque nada é em meu nome, nada é meu mérito, nada é porque eu sou bonzinho. Não, 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 discreto. Não precisa nem dizer que foi eu que fiz, não precisa nem ter alarde. Eu vou lá e faço, porque eu estou disponível, eu estou disposto a fazer e discreto na minha. Ninguém sabe nem como é a minha voz. Eu vou ali, até porque o serviço do hotel é silencioso, né? Então eu vou, faço e não tenho mérito nenhum com aquilo. Pontual, eu sirvo ao próximo com pontualidade, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, isso a gente já conversou também. Sou sábio para o povo, apesar de não saber de tudo, mas tenho que ser capaz de aprender, não posso parar de aprender jamais, para aquilo que o meu povo precisar saber, eu informar. Na missa de Ramos esse ano, a gente estava indo para casa de uma pessoa, na mesma rua da capela, assim, uns 100 metros. E aí eu chamando o povo, bora, bora, minha gente, a missa começa lá, a missa começa lá. E um senhorzinho já de idade, assim, tocou no braço. Mas por que a gente tem que vir pra cá, hein? Por que tem que ser assim nesse dia? Mas veja, porque a gente vai exatamente viver o dia que Jesus entrou em Jerusalém. Então a igreja pede que a gente saia e depois venha com Jesus caminhando para entrar em Jerusalém. Entendeu? Ele, entendi. Veja, um senhor de idade que deve ir para a missa antes de eu nascer, ele já frequentava a missa. Ele já participava da missa. Ele só entendeu agora porque ele me perguntou nesse domingo de Ramos de 2025. Entendeu? Então, assim, eu sou sábio para o povo. Não sei de tudo, mas tem que estar disponível a responder. Mesmo que eu não saiba na hora, mesmo que eu procure alguém que possa responder, mas eu tenho que ser sábio para o povo. E ser e fazer acontecer. Certo? O ministro ele vê problemas e se sente parte da solução. Tá certo? Eu escuto muito, é uma queixa muito comum de alguns padres e às vezes de coroinhas, às vezes de coordenadores de liturgia, que os ministros ficam perdidos, sem saber o que fazer, sabe? Sem saber o que fazer, sabe? Nas grandes celebrações, nas grandes situações, o ministro está perdido, ele não sabe, quem eu sou, quem sou eu, onde estou, o planeta Terra chamando. Então, assim, a gente vê problemas e sente parte da solução. Eu estou vendo ali, eu vou chamar alguém que resolva, eu estou vendo alguma coisa fora do lugar, eu percebi. Eu não posso ficar omisso, né? Eu tenho que me sentir parte da solução e resolver. Se eu não resolver, é acionar quem resolva, tá certo? Então, assim, é a lamparina queimada, é a porta do sacrário com defeito, é faltando material litúrgico na sacristia, é alguma coisa que está acabando, é as alfaias que não estão passadas a ferro direito, não estão dobradas direito, estão sujas, aquela toalha do altar que ninguém troca. Eu não posso ver o problema e ignorar, fingir que não é meu, tá certo? Então, eu vejo o problema e me torno parte da solução. E sou engajado com as causas da casa comum, porque isso faz parte do cuidado com o próximo. Eu tenho que saber as dificuldades que minha comunidade passa, né? Os sociais também, tá? Então o ministro ele tem que estar atento a tudo. Então, se eu sirvo ao próximo na minha comunidade, eu não sirvo só com a Eucaristia, eu sirvo com todas as demandas que a minha comunidade precisa. Eu estou atento a tudo, a quem está com fome, a quem está com sede, a quem está nu, a quem está no alagado, a quem está na lama, a quem está sem água, a quem está sem comida. Isso é critério de julgamento das nações lá em Mateus 25. Eu tenho que estar atento a tudo que acontece na minha comunidade. Teve uma situação, claro, o primeiro a estar atento a esses detalhes era para ser o pároco. Se ele não está, eu ajudo ele a estar, tá certo? Teve um crime aqui em Paulista que chamou a atenção uns 4 anos atrás, de uma criança que foi alvejada a tiros, assim, encontrada morta com vários tiros. Uma coisa bem chocante, que era uma criança de 11 anos, 10, 11 anos, sabe? E foi um caso de repercussão, não foi nem aqui perto, mas aí o padre descobriu que tinha parentes dele, sim, na comunidade próxima à capela, e ele fez uma pessoa da capela, que conhecia todo mundo, porque já tinha sido líder comunitário no passado, procurar quem era essa família, porque a igreja queria prestar solidariedade, queria prestar apoio espiritual, e aí buscou a família e levou para a missa no domingo seguinte, depois que teve toda essa repercussão, sabe? Então, assim, eu tenho que estar atento às situações da causa comum, às situações do meu bairro, que também tem as situações de periculosidade, marginalidade, e por que não estar atento a essas causas da casa comum, né? Porque a igreja ela é um pedaço do céu, assim, a Jerusalém celeste, porque nos leva a viver essa experiência do céu, mas ela está bem fixa na terra, bem fixa na terra. Então a gente tem que estar atento às demandas da causa comum. Isso se espera dos ministros também. E cuidados com o corpo, ministros queridos. O corpo é templo do Espírito Santo. Eu estava meditando isso mais cedo. Hoje eu estou de folga do trabalho,
Então eu aproveitei para atualizar algumas coisas aqui. E aí estava aqui refletindo Coríntios 6,19. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, cuidados com o corpo, ministro. Cuidados com a saúde. O ministro ele dá testemunho de quem cuida da saúde, de quem renuncia aos vícios. Tá certo? Porque meu corpo é templo do Espírito. Não faz sentido eu servir ao Cristo, servir ao próximo, maltratando a mim mesmo. Então, quem tem seus problemas de saúde, cuide-se, tá certo? Se não deu para evitar a diabetes, cuide dela, né? Entregue como sacrifício aquelas comidas que não dá mais para comer, porque o povo de Deus morre pela boca. Eu não sei como é isso, não, né? Então, cuida do corpo, né? Ah, não deu para evitar ser hipertenso, hoje ok, cuida do corpo, né? E aí é os medicamentos na hora certa, é a dieta que tem que ser certinha, né? Então é cuidar da saúde, isso é testemunho, tá certo? Eu não vou nem falar de ministro que fuma e bebe. Meu Deus, eu queria não precisar falar disso, sabe? Eu já toquei nesse assunto em outras oportunidades, né? Enfim, vamos refletir, minha gente, refletir nisso e exortar os irmãos, viu? Porque ministro, nós somos lideranças, né? E nós sabemos de irmãos que têm essa conduta difícil. Então, como é que se cuida da saúde, como é que se dá testemunho, né, com esses procedimentos? Então, também é uma forma da gente ajudar o próximo e se ajudar, né? Então, fazendo primeiro. Cuida da aparência, e aí isso serve para homens e mulheres, tá certo? Cuidado com os cabelos, com as unhas, com a pele, com os dentes, com o hálito. Missa da manhã do domingo, estômago vazio, imagina, corpo de Cristo. Aí você derruba o irmão. Não, minha gente, pelo amor de Deus. É o que é mais sagrado, é a comunhão. É a comunhão. Não, pelo amor de Deus. Cova os dentes, enxaguante, uma pastilhinha, pode ser, ajuda, tá certo? Mas cuidar, ter esse tipo de cuidado, porque o serviço do ministro ele é discreto. Eu não posso tirar a atenção do Cristo para o meu hálito. Imagina que situação, ok? Os meus dentes, graças a Deus, meus dentes, né? É uma parte que eu tenho bem cuidada. Apesar do meu consumo de café, né? Que era para mudar a cor dos meus dentes. Não muda, graças a Deus, porque os outros cuidados eu consigo ter. Mas, veja, ajeita a chapa, viu? Ajeita a chapa, corega em dia. Se não dá para fazer o implante. Cuidar aí das obturações, né? Eu tenho várias, né? Porque eu fui adolescente comedor de doce, né? Criança comedora de doce. E aí, com o tempo, foi trocando, né? Aquelas massinhas prateadas pelas, né, da mesma cor. Então, não dá nem pra perceber, né? As restaurações aí feitas ao longo da vida. Mas é necessário, minha gente. Eu tenho esse jeito de falar para tornar leve o assunto. Mas eu já passei por cada situação. De ter que resolver, tá certo? Porque uma vez vieram fazer uma queixa na minha antiga paróquia, né? De um ministro que as pessoas não estavam indo comungar com ele, porque assim, ninguém aguentava. Quando ele abria a boca, era pro fiel cair, duro para trás, sabe? Então eu tive que arrumar uma forma de conversar com esse irmão, tá certo? E eu conversei, e a princípio resolveu naquela época, tá certo? Então cuidado com as unhas, né? Então o ministro mecânico, né, trabalha consertando carro, mão suja de graxa, ok, vai ter que contratar uma manicure, meu filho. Tem que contratar uma manicure. Eu, inclusive, sempre fui roedor das unhas, né, assim, descontar algum negocinho nas unhas, como minhas unhas, mas, né, minha esposa volta e meia pergunta, nunca mais parasse para fazer as unhas, não foi para ajeitar, porque imagina, né, um ministro, você vai entregar o corpo de Cristo, quando a mão chegar perto assim, ó, eita, as cutículas, uma unha nojenta. Não, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. O outro extremo também, mulheres, cuidado, com as unhas em gel, com essas coisas muito enfeitadas, tudo. Eu não tenho nada contra, não, tá certo? Mas para servir é a discrição. Eu estou sendo discreto? Claro, na minha antiga paróquia tudo virava uma confusão. Vieram uma vez também reclamar comigo, dizendo que as ministras estavam tudo com florzinha nas unhas. Aí uma vez eu fui observar, eu disse, não tem nada demais. Eu nem enxergo, entendeu? Agora, claro, discrição, ok? Se é para servir, seja discreta. Agora, se vai para uma festa, enfeita as unhas, ok? Se é para sair, se vai arrasar, arrasa onde tem que arrasar.
na missa não é para arrasar. Quem arrasa é o Cristo. Arrasa no bom sentido, né? Então, toda a atenção para o Cristo. Então, se é para chamar atenção, é a higiene, é o cuidado, entendeu? Os homens têm que acabar com o preconceito, tem que cuidar das unhas sim, né? Fazer as cutículazinhas, manda a esposa fazer, senão vai a manicure, problema nenhum, né? E aí vai, ó, pinta com a basezinha transparente, fica tudo brilhando, entendeu? Para que assim o meu cuidado, a minha falta de cuidado não desvie a atenção do Cristo, tá certo? Nem o excesso de desleixo, nem o excesso de cuidado, tá certo? Então as mulheres podem usar uma maquiagemzinha, uma coisa leve, depende da situação, pode sim, os cabelos sempre arrumados, imagina, né? Se o cabelo não pode cair na comida, imagina um corpo de Cristo, imagina uma âmbula lá com um fio de cabelo seu quando você entregar a comunhão, pelo amor de Deus, faça isso não, faça não. Se o cabelo cai, prende, tá certo? Bota coisa, amarra. Se o cabelo se usa solto, mas não vai cair fio, ok. Mas o ideal é que esteja amarradinho, preso, evite que caia. Os homens, aí se tiver, eu não vi na nossa turma se tem algum homem com cabelo grande, se você quer fazer o Cristo em Nova Jerusalém, na hora da missa você vai ter que amarrar o cabelo também, tá certo? Então assim, vai ter que dar um jeito. Eu, graças a Deus, não sofro desse problema. Não sei o que é precisar pintar cabelo, nem o que é cabelo cair. Tá? Então, com cabelo não tem. Mas as mulheres tenham cuidado. Pode usar brinco? Pode. Lembrando, o critério é sempre a discrição. Tá? Botar aquela argola que parece que vai passar os braços dentro pode chamar mais atenção do que pro Cristo. Se botar a pedraria, né, para jogo na missa, pode chamar atenção mais do que o Cristo. Então se evita, né? Botar o batom vermelho seduzente não é o caso, não é a ocasião. Deixa para seduzir em outra hora. O batom pode botar discreto, tudo seja discreto. Não vai me chegar com o bocão vermelho e as veias vermelhas não, porque para a Eucaristia não tá, né, ministra? Pelo amor de Deus. Então, o meu julgamento é esse. Eu me olho no espelho e digo, tem alguma coisa que vai desviar a atenção do Cristo? Os homens, chegou o carnaval, eu posso nevar e pintar o cabelo de amarelo, que é ridícula. Eu digo, pro ministro eu posso dizer, isso é ridículo, ok? Aí eu vou aparecer, eu feito um pote de Toddy. Já viu o pote de Toddy? Né, que é marrom com a tampa amarela? Pronto, aí imagina, eu pinto meu cabelo de amarelo e vou pra mim. Isso é carnaval? Não, não. Onde eu trabalho na fábrica, os meninos agora descolorem a barba, né? E fica o cavanhaque branco. Isso é que coisa ridícula. Procura ter um lugar, rapaz. Pois é. Então, para o ministro não cabe. Deixa isso para os jovens, deixa para os adolescentes da JC, para a galera, enfim, né? Os jovens com as suas modas. Para o ministro, não. Tá certo? Meu cabelo fica branco, eu gosto de pintar e botar um acaju. Eu não sei o que é que tem os coroas para gostar de um acaju, né? Bem, se você quer botar, bote. Eu não tenho problema nenhum com meus fios brancos, tá certo? Completei 43 anos ontem, graças a Deus, e posso dizer que meus fios brancos são um charme, né? Apesar que também entrego a idade. Mas quer pintar, pinte. Agora, cuidado para não desviar a atenção. Porque às vezes tem gente que insiste, né? O cabelo tá todo branco, a pessoa quer meter um preto e fica roxo. Aí vai chegar na igreja parecendo um papagaio, o Louro José. Não, pelo amor de Deus. Então, olhe no espelho e pense, vai tirar a atenção do Cristo para mim? Aí você faz sim ou não, tá certo? Então, a mesma coisa, cuidado com a pele, cortou uma queimadura, um ferimento, uma cicatriz, um curativo. Aí você não vai servir enquanto não resolver, tá certo? Porque vai tirar sua atenção para o Cristo, pode expor ali uma situação de higiene muito interessante. E assim vai, tá gripado, tá resfriado, garganta inflamada, tá espirrando, tá com coriza. Passa adiante, minha gente. Depois a gente passou pela Covid, pelo amor de Deus. Não é para ir servir de máscara, não. Não tô bem, me servir. Não tá bem. Se tem risco de contágio, agora passa para outra pessoa. Explica ao coordenador que não dá, não acordou bem, eu sou cheio das alergias. Volta meu, eu tô assim. Então, assim, vamos ter esse cuidado, né? Com a aparência, com a pele, com a saúde, com os acessórios e tudo mais. Tem paróquia que só pode servir de calça preta, sapato social preto, né? Tem paróquia que não tem problema, a minha paróquia não tem problema. Eu sirvo até de alpercata, o padre celebra de chinelo, claro, não é porque o padre faz que eu tenho que fazer, mas às vezes você está em comunidade, minha gente. E lembre-se de que eu estou numa situação comum, eu faço parte de uma comunidade pobre, inclusive. Apesar de morar do lado de cá da vila, a igreja, a capela, ela é dentro de uma comunidade conhecida como Chega Mais, né? As casinhas aqui. Então a gente está inserido num contexto social que as pessoas não vão estar todo mundo arrumadinho, não, né? A matriz não, na matriz o povo veranista, chega madame, né? Com suas bolsas aqui penduradas, enfim, né? Aqui não, é o povo tá de sandália, tá de chinelo, ok? Então eu sirvo de tênis, de sapatênis, com alpercata, enfim, eu evito, mas já teve situações de que eu só calço sapato se for obrigatório, ok?
Então, se não for, eu tô com meu chinelinho para dar um descanso para meus dedos. Aí cheguei e precisou de mim para servir. Eu disse, eita, né? Mas aí teve situações de eu estar com o sapato no carro. Se precisasse, eu ia no carro e trocava o sapato. E tirava o chinelo e calçava o sapato. Enfim. Então, siga as normas da sua paróquia, tá certo? E não crie confusão nem polêmica para depois me dizer que é eu que estou ensinando, tá? Falando em polêmica, o ministro ele evita polêmicas e confusões, tá certo? Então, isso é um cuidado, inclusive, que eu preciso ter mais. Volta e meia eu tenho uma quaresma, né, um momento para me policiar, para me resguardar, né, com redes sociais, com polêmicas, com temas, etc, etc. Sobretudo os temas de efervescência quando se trata de política, né? Então, vamos evitar se isso desvia as pessoas do Cristo, apesar que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, né? Nós somos seres humanos, temos nossa vida particular também, mas na mesma passagem que eu li aqui de Coríntios 6, um pouco antes vai dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, vamos ter calma. Eu posso ter minha vida, eu posso gostar de praticar meu esporte como eu gosto de correr, etc. Eu gosto de futebol, apesar que assim, não está nada favorável esse ano, mas assim, eu gosto de futebol. Assim, então, várias situações em que eu não precisei deixar de fazer as coisas que eu gosto, porque eu faço dando testemunho, né, em tudo que eu me proponho. Então, assim, estimula a mente, está sempre disposto a aprender. Eu já tenho idade. Eu não consigo entender. Entende. O cérebro, ele só para de aprender quando a pessoa morre. Enquanto está vivo, vamos sair desse estado de inércia. A gente consegue aprender sim. Eu não consigo ler que eu não tenho vista. Troque o óculos. Tem gente que faz de propósito de ficar sem óculos na igreja, que é para não fazer nada, porque sabe que não enxerga. Tá certo? E aí a pessoa vai de propósito. Não, você está se escondendo. Lembre lá da recomendação do missal. Os fiéis não se neguem a servir com alegria. Então não venha com essa tapera que eu não tenho leitura, porque eu não enxergo nada. Troca o óculos. Vá no oftalmologista, atualize seus exames. Pois é. Porque se tivesse cego, tava pedindo a Jesus para voltar a enxergar. Feito Bartimeu. Estaria... Bartimeu ninguém quer ser. Mas ficar usando de muleta a falta de óculos, os óculos vencidos, né? Pelo amor de Deus, ministro. Isso não cabe pra gente, não. Deixa isso pro resto do povo, ok? Então, a gente tá sempre aprendendo, tá sempre lendo, tá sempre buscando informação nas coisas que a igreja ensina, porque a gente é muito bom para aprender, às vezes, o que não convém. A gente aprende novela, a gente aprende vida dos artistas, a gente aprende um monte de coisa, né? Mas, às vezes, não se propõe a aprender o que precisa aprender. Então, também, por fim, cuida das emoções, busca superar traumas, faz tratamento se for necessário, toma seus remédios se for necessário, neurológicos, psicotrópicos, enfim, alucinógenos não, né? Ave Maria, não. Enfim, mas se você precisa de ajuda nesse sentido, você vai continuar utilizando como um testemunho de cuidado seu com o corpo, com a mente e busca superar, tá certo? Não vai ficar afundado nas trevas, não, porque nós somos chamados para ser luz, e Cristo é nossa luz, e Ele ilumina nossas vidas. Ele é capaz de nos tirar de qualquer treva. Não há nenhum mal capaz de nos vencer. Não há, em nome de Jesus. Não há nenhum mal. O Cristo que nós cremos e nós servimos, Ele é mais forte para nos levantar de qualquer buraco que a gente cair. Amém? Pois bem. Então, cuidamos de tudo. E aí eu fiz aqui rapidamente, aqui perto do fim, pode, não pode, só para a gente se orientar. Porque assim, minha gente, quando a gente amadurece na fé, a gente não vai usar a religião como um meio de afirmação. Tem muita gente que tem uma fé imatura porque ela se prende apenas a saber o que pode e o que não pode. Católico pode isso, católico não pode. Crente não pode. Essa religião do pode, não pode, é uma religião imatura, de manipulação, ok? Nem Cristo saía dizendo no Evangelho o que pode e o que não pode. Ele estimulava todo mundo a pensar. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Ok? Porque Cristo ele incentivava as pessoas a pensar. Ele falava em parábolas para que a gente entendesse, fosse capaz de refletir e tomar decisão. Ele não dizia não. Poucas vezes, algumas pessoas ele dizem, vem e segue-me. Segue-me. Se você quiser me seguir, largue sua cruz e segue-me. Disse a Mateus, segue-me. E Mateus levantou. Zaqueu quis seguir. Já o rapaz, o possesso que foi para os porcos, quando quis seguir, ele disse, não venha não. Você vai ficar aí dando testemunho. Ok? Então, assim... Cristo ele vai adequando o ensinamento para nos levar ao aprendizado.
Tá? Não, a gente sempre marionete, só faz se o padre disser, só faz o que o pastor mandar. Não, 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 que nem Cristo agia assim. Cristo agiu nos ensinando a pensar, a ser capaz de refletir sobre a nossa fé. Então, o pode não pode aqui é apenas para a gente, né? Então, o ministro pode ser solteiro? Pode, desde que guarde a castidade, né? Casado só no civil? Não pode, porque tem que ter vida sacramental regular. Divorciado? Ao pé da letra não, mas o pároco tem que saber que situação é essa. Se você era divorciado num casamento civil e de repente você casou com outra pessoa e aí esse matrimônio, esse casamento na igreja matrimônio, ok. Mas se você é divorciado por uma situação que o padre viu, que a pessoa deixou a casa, você ficou sozinho, não se envolveu mais com ninguém e não tem essa pretensão, é um compromisso seu, e aí se o pároco lhe mandou estar aqui, não sou eu que vou julgar não. A LGBT complica porque é questão de testemunho, né, minha gente? E o ministro, ele é discreto, ele não vai dar escândalo, pelo amor de Deus, né? Então, se a pessoa for, ela vai guardar no coração essa opção, vai viver como solteiro na castidade. É um caminho, ok? Machista, é bom mudar o comportamento, tá certo? Porque não cabe no reino dos céus, porque nem Cristo era assim. Ele foi o primeiro a quebrar a regra dos judeus de excluir as mulheres, né? Brigão, vamos acalmar os ânimos, né? Porque ministro estourado demais, bocão, que arruma confusão. Acalma o coração na intimidade com Deus, seja manso e humilde de coração, né? Como Jesus nos ensinou. Viciado, só se for viciado em fazer o bem, tá certo? A gente briga contra os vícios porque vício é pecado. Drogado, pelo amor de Deus, né? Não, nem droga lícita, a não ser remédio, se for recomendado, né? Mas não faz sentido. Alcoólatra, procure o Alcoólicos Anônimos, inclusive lá na Filtros Gorro, meu pai é o responsável, ele pode ajudar, tá certo? Mas a gente tem que lutar contra o vício, né? Guloso, também não, né? Que às vezes a pessoa não bebe, mas come, que é uma bênção, e aí não tem saúde. Tudo que é demais, minha gente, é fora do tom, é exagero, é fato de testemunho. O ministro pode ser o quê? Fofoqueiro. Olha, isso aí não me preocupa, porque não tem ministro fofoqueiro. Quase não tem gente fofoqueira na igreja, né, minha gente? Vou até tomar água. Tive que tomar água para essa descer, né? Mas, pelo menos, ministro, vamos deixar a vida alheia de lado. Desonesto não cabe, né? Pelo amor de Deus, né? Assim, honestidade e retidão, isso aí é da dignidade da pessoa, né? Não cabe ao ministro. Falsidade também não. Se tem uma coisa que Jesus condenou nos fariseus era a falsidade, né? Então, pelo amor de Deus, ministros, vamos se acertando aí na postura, na vida. Atleta pode ser, tá certo? Tamo junto. Quiser correr comigo, a gente acorda cedo e vai, tá certo? Vai pedalar, vai correr, vai jogar seu futebolzinho na paz do Senhor e sem deixar de servir, cara. Desde que não atrapalhe o serviço. Fumante, pelo amor de Deus, eu acabei de falar. Joga essa carteira de cigarro fora, se confessa, renuncia esse mal em nome de Jesus. Que isso é um suicídio a longo prazo, é pecado sim dos graves. Digo logo. Casado, obviamente, só uma vez, né? Eu acho que o padre não escolheria se a pessoa fosse vagabundo, né? Vagabundo quer nada com a vida, né? Não cabe ao ministro, tá certo? Vaidoso também não me venha. Claro, existe a vaidade que é entendida como vaidade, mas que às vezes é o cuidado, né? Então você pode ser cuidado, você pode estar vestido conforme a moda. Agora, cuidado com as modas, pelo amor de Deus, né? É o que eu acabei de falar. É a descrição, é a medida. Se não vai tirar minha atenção para o Cristo, ok. Que mais? Racista. Eu não vou nem tocar nessa parte, né? Fica aí preguiçoso também não. Aí não cabe nem no reino de Deus, tá certo? Não cabe, é pecado capital, tá certo? Faz o que quer também não, porque a gente já falou de obediência, tá certo? Se for para fazer o que quer, você tá no ministério errado, tá certo? E aí o que o ministro deve ou não deve? Faltar à missa jamais. Se faltar por motivo grave, né? E aí confessa, ajeita a vida e volta a comungar, porque o ministro tem que estar em comunhão. Então não faz sentido. Se eu faltar uma missa por um motivo banal, eu tenho que me confessar para voltar a comungar. Então não cabe ao ministro, pelo amor de Deus, né? Não só vai para a missa quando serve, não, tá certo? Eu não quero nem pensar nisso, né? Quando tiver as reuniões de formação, de organização, não deve faltar, né? Não tem isso de que ministro não gosta de procissão. É atleta de procissão. Vai para todas, leve sua batinha e participe das procissões. Que não existe ministro que não seja devoto. Ministro que não reza o terço. A gente já falou de intimidade com Deus, já falou de devoção, né? Então não cabe. Se é católico, é mariano, é devoto, né? Zero dízimo. Ministro é dizimista,
tá certo? Por excelência, por testemunho, tá certo? Se alguém nessa turma ainda não é, resolva isso esse final de semana, tá certo? O ministro não briga com o padre, não briga com ninguém, porque ele quer paz. O ministro lê a Bíblia, medita o Evangelho, a liturgia diária, né? Não cabe, porque ninguém aqui é analfabeto, então todo mundo sabe ler, então já está como na parte da obrigação. Ministro que não aprende, não segue os ritos, não era para estar aqui, tá vendo? Se está aqui é porque você tem capacidade de aprender e depende da sua idade, viu? Digo logo. Que, meu filho, já vivi tanto que eu nem consigo aprender mais. Consegue. Todo mundo consegue e o cérebro só para de aprender quando morre. Então, se está vivo, aprende. Não pode estar zerado nos mandamentos, ok? Tanto saber os mandamentos quanto viver, pelo amor de Deus, né? Não tem essa história de que é contra a CNBB, contra o bispo tal, contra o papa, contra isso, contra aquilo outro. Está na igreja errada. Se for para ser contra o bispo, contra o papa, contra o CNBB, está na igreja errada. É melhor mudar enquanto é tempo. Eu não vou nem falar dessas partes, não aceito o papa. Nós somos da turma já do Papa Leão XIV, né? Então não faz sentido nem ser católico, quanto mais ser ministro, né? O ministro que não estuda também está no ministério errado, porque faz parte da nossa dedicação ao ministério para bem exercê-lo. Um ministro pontual, ok? Então sempre atrasado não cabe ao ministério. Então, outros aspectos. Por fim, residir no território paroquial. Se você não mora no território da sua paróquia, você não pode ser ministro nela. Você tem que ser ministro na paróquia que você mora, tá certo? Então, acerte esse detalhe com o pároco, porque ele nem convida, a orientação é que nem convide se a pessoa não mora no território da paróquia, tá certo? Tem situações de ministro da minha paróquia que eram ministros em outra, moravam em outra. Quando vieram morar na paróquia, inclusive aceitaram refazer a formação. Como um gesto de humildade, inclusive, eu, assim, sou muito feliz com essa postura desses irmãos, tá certo? É um testemunho fora de série, né? Só tem que agradecer a Deus por isso. Dizimista fiel, como a gente já falou, né? Não cabe o contrário. Naturalmente, lideranças na comunidade, né? Porque vê os problemas e é parte da solução. É um colaborador incansável de tudo que a comunidade fizer, tá certo? Seja servir no altar, levar a comunhão, carregar a cadeira, aquilo que for tiver ao nosso alcance, o ministro faz. E precisa saber organizar minimamente a liturgia. E é nessa última parte agora que eu entro, que é esse anexo que eu trouxe para vocês, que é do checklist da missa, que foi uma criação aqui que eu fiz apenas para ajudar, tá certo? Na organização mínima da missa, que todo ministro tem que saber. Não é só saber o que fazer no altar, não. Hoje se exige dos ministros que eles sabem fazer pelo menos um pouco de tudo. E aí eu criei esse checklist, tá certo? Com o mínimo necessário para saber o que fazer. Então, preparando a missa, verificar no diretório. O diretório, eu não estou com ele aqui impresso não, mas eu mostrei lá no começo, a capinha verde. Porque o diretório diz a missa daquele dia o que é. Se é solenidade, se é festa. Se a solenidade vai ter incenso, se não vai. Se a leitura é própria do dia ou tem leitura específica. O diretório vai dizer tudo. Então procure onde está o diretório litúrgico lá da sua comunidade, lá da matriz. Quem é que guarda, quem é que olha. Eita, agora eu tô aqui no assunto interessante, né? Que tem gente que nem sabe o que é. Pois bem. Se tem rito específico, se vai usar incenso, se vai aspergir água benta, para informar os coroinhas, para deixar alinhado, para ver quem vai acender o carvão, quem vai pegar o incenso, quem vai encher a caldeirinha com água, quem vai preparar as pessoas, o matinho, o galinho para ajudar. Então tem que saber. Verificar se tem folha de canto, se é a comunidade que utiliza folha de canto, se o pessoal da acolhida já está distribuindo, também é bom saber. Verificar a marcação das leituras no lecionário, para o povo não se perder, fazer a leitura do ano diferente, ou o vento levar a página, a pessoa não saber voltar para a leitura que era. Né? Solicitar aos músicos, né, que pelo menos 15 minutos antes se faça silêncio, né, parar com ensaio, parar com conversado. Né? Então, um silêncio para preparar para a liturgia, para a Eucaristia. O mesmo se pedir aos leitores, aos coroinhas, aos ministros, um momento de silêncio. A sacristia é lugar de silêncio, é um lugar sagrado, por isso que tem esse nome. É quando eu me preparo para celebrar. E a sacristia, às vezes, é uma feira. É pagamento, é prestação de conta, é dinheiro, é não sei o quê, é isso, aquilo outro, é conversa, enfim. Sacristia era para ser um local de silêncio, preparação para a missa. Aí coloquei do lado aqui uns quadradinhos para ir marcando se tá ok ou se falta, ok? Então verificar com o coordenador, quem é o responsável da missa naquele dia, se tá. Tá os leitores, tá os ministros, tá os coroinhas, cheque. Os músicos chegaram, cheque. Tem som, tem ventilador, a acolhida, a coleta, tá com os saquinhos, cheque, ok? Então assim você organiza qualquer missa. Tem mais. Cadê? Aí vai para credência. Na credência estão as âmbulas, tem partículas. Alguém olhou no altar? Aí tá a pala, tá as partículas, a hóstia magna, as patenas,
A patena está lá, as galetas estão com água, estão com vinho, tá ok, o lavabo está com água, tá a toalha, o corporal está lá, o sanguíneo, o álcool em gel ou não, se usa ou não usa, a sineira está lá na cadeira, entendeu? Aí lá no altar, na mesa do altar, tá a toalha, tá a vela, o missal tá lá, ou o suporte, né? O microfone tá pegando, tá com pilha, enfim, já testaram, né? O ambão, tá lá o lecionário, né? Se tem ventilador no altar, já tá ligado, porque depois que entra todo mundo na missa, todo mundo senta, levanta um para ligar o ventilador. Aí não consegue, aí vai outro ajudar. Quando vê, tá todo mundo olhando pro ventilador, deixando de prestar atenção na missa, né? A cadeira tem suficiente, contou quantas pessoas tem, quantas vão servir, tá todo mundo sentado. Os vasinhos de flor, tá lá, porque eu já vi gente colocando flor no altar depois que a missa começou. Então, assim, coisas para se observar antes. No sacrário, o ministro já foi olhar, tá com a chave no sacrário, tem âmbula no sacrário, viu a quantidade de hóstias, né? Tá com o véu lá coberto. O véu tá com cor litúrgica, porque tem véu que é verde, vermelho, roxo, dourado, enfim, tá com a cor litúrgica, tá correto, né? Porque uma vez eu fui para uma missa que tava tudo verde do tempo comum, quando abriu o sacrário, o véu da âmbula era vermelho, porque a missa anterior tinha sido uma solenidade dos mártires. Aí, eita, ficou aquele climão e a missa com o vigário episcopal, ó, eita, porque ninguém observou antes. Então, o ministro, tá tudo certo com o ministro, tá com sua bata, olhou a reserva do sacrário, tá tudo certo, pronto, está tudo certo, todo mundo vestido e posicionado, começa a celebração, tá certo? Depois eu vou mandar para vocês a folhinha que tem isso aí tudo junto, e isso ajuda bastante. Pois bem, irmãos, a ideia hoje era dar esse conteúdo de forma extra, tá certo? Como um ensinamento aí anexo, tá? Para a gente, na formação presencial, conseguir ter mais tempo, tá? Com tempo otimizado, para a gente tratar mais de situações práticas, de um estudo mais aprofundado, tá certo? Então, eu acho importante a gente compartilhar, reforçar alguns temas que a gente já tratou aqui e colocar esses outros acerca, principalmente da nossa postura, do nosso comportamento, da nossa espiritualidade, daquilo que minimamente a gente precisa para ser ministro. Tem isso e tudo mais. Eu tento sempre de uma forma resumida, de uma forma usual, de uma forma prática, com a linguagem mais simples, para todo mundo poder entender, porque essas coisas fazem e muito a diferença quando a gente está servindo. Amém? Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.